Meus amados, boa noite a todos. Nós estamos aqui dia após dia, semana após semana, estudando o livro de Daniel, conforme aquilo que o Senhor permite que nós venhamos alcançar neste livro por meio da revelação do seu Espírito. Nós vimos na reunião passada que o coração de Nabucodonosor voltou a se ensoberbecer quando ele volta os seus olhos para a Babilônia. E ali ele contempla tudo o que ele construiu. E ele decide no seu coração não mais obedecer à interpretação daquele sonho, do qual Daniel havia interpretado para ele por meio da revelação que Deus deu, e deixou o coração de Nabucodonosor bastante impactado. Ele ficou tão maravilhado que ele chegou a oferecer oferta de manjares a Daniel e a engrandecer o nome do Senhor, do Deus de Daniel. Mas logo que ele volta os seus olhos para aquilo que é natural, seu coração ele se enche de orgulho. E ele volta à estaca zero, como nós vimos na reunião passada. E decide então fazer uma estátua, com o propósito de se prostrarem diante daquela estátua e também adorarem a estátua que ele fez. A propósito, eu gostaria de fazer uma retificação da pronúncia que foi usada a semana passada ou na reunião passada, acerca de um dos convidados de Nabucodonosor para estar presente neste evento, onde ele iria decretar a obrigatoriedade de que todos se curvassem e adorassem aquela estátua. Naquela ocasião, nós mencionamos algumas das pessoas que foram convocadas por Nabucodonosor, e entre eles estavam os sátrapas, e eram aqueles homens que governavam as satrapias. Naquele momento, devido à leitura local que foi feita, e nós obedecemos assim o que foi lido, e acabamos pronunciando satrapas e satrapias. Esta pronúncia ela não está correta. A pronúncia correta é que aqueles homens que governavam aquelas pequenas porções de terra, eles eram conhecido como os sátrapas, que governavam ou que administravam as satrapias. Então essa é uma correção que vale a pena ressaltar. Apenas um erro de pronúncia, apenas uma troca de uma letra. Pronunciamos satrapas e na verdade é sátrapas. Pronunciamos satrapias e na verdade é satrapias. Pois muito bem. Então, os governadores, os sátrapas, os líderes daquela época foram convidados juntamente com toda a multidão a se prostrarem e adorar a imagem feita por Nabucodonosor. E quando todos os instrumentos fossem tocados, ao término do toque desses instrumentos, eles deveriam se prostrarem e adorarem aquela imagem. E assim aconteceu, com exceção de 3 jovens. Então, quando toda aquela multidão estava ali, prostrado na planície de Dura, onde essa estátua de Nabucodonosor, feita por ele, de ouro, medindo 30 metros de altura e 3 de largura, foi erigida, naquele momento, toda aquela multidão, todos os convidados, os políticos, os líderes, aqueles que estavam rodeados pelo rei Nabucodonosor, foram chamados a estar naquele evento e ali eles se prostraram e adoraram a estátua erigida por ele. E quando se olha de longe, consegue-se ver a silhueta de 3 jovens que estavam ali de pé, que não se prostrou diante da imagem.
E assim aconteceu. Apenas à exceção desses 3 jovens que não se curvou diante da estátua de ouro que Nabucodonosor fizera. E quem eram eles? Misael, Ananias e Azarias. E aqui podemos ver um quadro que mostra uma situação que fez eles receberem a intenção de Nabucodonosor e não se prostrarem diante dele. Eles perceberam qual era a maldade, a intenção maligna do coração de Nabucodonosor, e ao perceber isso, eles acabaram fazendo o quê? Não se prostrando diante da estátua. E quais as intenções que estavam ali? Primeiro, o quadro mostra que havia um soberano e poderoso naquele lugar, que era Nabucodonosor. Isso deveria influenciar e muito no coração desses 3 jovens, porque se tratava de uma autoridade máxima e impiedosa pelo fato de não pertencer ao plano de Deus. Aquele homem que era tido como o maior monarca da história, como a corte mais cruel estabelecida até aquela data, estava ali impondo uma situação e se colocando como um soberano e poderoso rei, levando a nação a fazer aquilo que era a sua vontade: adorar e se prostrar diante daquela estátua. Então essa foi uma das situações percebidas por Misael, Ananias e Azarias, que devia fazer com que eles se prostrassem, mas eles foram fiéis e firmes naquilo que eles criam e não se prostraram. O segundo ponto que eles perceberam e que deveria influenciar eles se eles não tivessem uma base firmada no Deus que eles criam, foi que ali havia uma imagem muito imponente, uma imagem com a altura de cerca de aproximadamente um prédio, um edifício de 10 andares, mas que era uma imagem falsa. Aquela imagem toda de ouro, com todo esse tamanho, com toda essa grandeza, com toda essa formosura, deveria atrair o coração daqueles homens e fazer com que, daqueles jovens, e fazer com que eles se prostrassem diante da imponência daquela imagem. Mas eles também sabiam no seu coração que aquela imagem era uma imagem falsa. O terceiro ponto que veio confrontar, ou queria confrontar a fé daqueles 3 jovens, é que ali havia uma adoração forçada. Eles não estavam ali e eles adorassem se quisessem. Não. Eles eram forçados a adorar. E por essa força, imposta por esse soberano e poderoso rei, deveria fazer com que eles automaticamente se prostrassem diante daquela imagem. Mas o que acontece é que eles foram firmes na sua decisão, na sua fé, naquilo que eles criam. Quarto ponto que nós falamos na reunião passada é que ficou bem claro para aqueles 3 jovens que ali havia uma intenção muito maligna por trás de toda aquela situação, aquele evento. É que ali estava sendo promovido o quê? A união da igreja com quem? Com a política, porque os governadores, os sátrapas e todos aqueles que faziam parte da liderança de territórios e também da liderança interna daquele governo, os tesoureiros, tantos outros cheios de cargos ali, fazendo parte daquele plano político, daquela bancada política, estava naquele momento se unindo para fazer o quê? Adorar uma imagem falsa. Queridos, e isso aponta para algo bastante interessante. Nós vamos ver mais adiante, com mais detalhe, cada um desses pontos. Mas nesse quarto ponto aí, isso nos chama a atenção para algo bastante interessante.
que nos dias de hoje nós podemos ver essa história se repetindo com tanta facilidade e sendo abraçada pelo cristianismo dos dias de hoje como algo tão comum e tão normal. Queridos, como nós podemos aceitar, receber ou participar? Como chega ao nosso coração a bancada evangélica que existe hoje dentro do sistema político? O que, na verdade, representa o cristianismo dentro daquela política tão suja, tão corrupta, tão cheia de maledicências, de maldade, que nada tem a ver com o plano eterno do nosso amado e soberano Senhor, Jesus Cristo, aquele que deu a sua vida para nos resgatar desse plano antagônico com relação ao plano que Deus tem para a sua igreja. A eclésia, aqueles que foram chamados para fora de um sistema de corrupção, um sistema de maldade, um sistema totalmente fora da vontade de Deus. Então, nós vemos que esse quadro que ele aconteceu aí há 2.600 anos atrás, ou há mais de 2.500 anos atrás, ele se repete nos dias de hoje e ele é abraçado pelo cristianismo dos dias de hoje. E quanto mais tempo passa, mais a cristandade quer enxertar os seus para formar a bancada evangélica, achando que dentro desse jogo sujo, eles vão poder limpar alguma coisa e, na verdade, só se corrompe cada dia mais, porque o território ali é o território do inimigo. Então, Ananias, Azarias e Misael percebeu isso desde 2.500 anos atrás, e o que foi que eles fizeram? Eles não se prostraram, ou eles não se curvaram e não adoraram aquela estátua, porque percebeu que nela havia a união da igreja com a política, uma das bases que matou Jesus. E o quinto ponto que nós queremos falar nesta noite, ainda dentro desse quadro completo visto por esses três jovens, é que ali havia uma pena de morte para aqueles que não adorassem. E nada que o Senhor faz para que a igreja pratique leva a igreja a ter essa atitude forçosa, né? Deus, ele quer que nós sejamos motivados pelo amor, e não pela pena de morte, e não pelo medo, ou alguma coisa que venha nos aterrorizar. É por isso que o Senhor ele tem nos falado com tanta clareza, queridos, porque muitos têm se aproximado de Cristo esses dias através da pregação do Evangelho que tem sido falado, por medo de ir para o inferno. E essa não é a ponte que o Senhor quer ligar o homem a Ele. Na verdade, o amor é essa ponte, o amor é essa base. E aí já existia esse medo que levava as pessoas a não querer estarem de pé por medo da pena de morte que foi estabelecida. Então, esse é o quadro que nós estamos vendo aí diante desses três jovens que resistiram firmemente a essa prova que Nabucodonosor colocou diante deles. Então, a reunião passada nós terminamos com uma pergunta. E aqui iniciaremos a reunião de hoje, fazendo esta pergunta. E a pergunta é a seguinte: estes 5 pontos que aí estão descritos, que aconteceu com Misael, Ananias e Azarias, eles poderiam acontecer novamente? Ou foi apenas uma situação que aconteceu há 2.500 anos atrás? Será que nos dias de hoje teria condição, ou terá condição, de que essa cena se repita diante da igreja? Ou isso foi apenas uma situação que aconteceu diante de Misael, Ananias e Azarias há 2.500 anos atrás? A história nos ensina que vai acontecer ainda nos dias de hoje e que já está acontecendo ainda nos dias de hoje e que vai
continuar acontecendo até a volta do Senhor. Eu queria, juntamente com vocês, fazer um paralelo agora, né, como nós falamos na reunião passada, entre Daniel e Apocalipse. E ao fazer este paralelo, nós vamos ver que existe uma referência em Apocalipse a este evento que aconteceu aí no livro de Daniel. Os elementos do capítulo 13 de Apocalipse são a cópia dos eventos que aconteceram no capítulo 3 de Daniel. Não sei se os irmãos lembram, mas quando nós começamos a falar acerca de Daniel, nós falamos da necessidade de ver também Apocalipse, porque esses dois livros eles se completam. Eles falam da escatologia, do fim dos tempos, e os eventos que aconteceram lá no capítulo 3 de Daniel, quando chega em Apocalipse, no capítulo 13, o Senhor permite que eles sejam repetidos. Nós vamos ver isso, muito disso ainda, do versículo 11 ao versículo 18, quando nós estivermos já dentro desses versículos. Mas vamos ver este paralelo, né, que a Bíblia nos mostra entre Daniel e Apocalipse. Daniel, no capítulo 3 e o versículo 1, nós vemos ali, estampado neste versículo, aquele primeiro ponto que foi percebido lá por Misael, Ananias e Azarias, um poderoso soberano. Pois muito bem, em Apocalipse, capítulo 13 e o versículo 11, está lá também esse poderoso e soberano. Em Daniel, no capítulo 3 e do versículo 2, nós temos aí uma imagem, o quê? Falsa, construída ali por Nabucodonosor, com o objetivo de levar as pessoas a adorar e se prostrar diante dela. Do capítulo 13 e o versículo 14 de Apocalipse, nós temos ali também o quê? Uma imagem falsa. Do capítulo 3 e o versículo 5 de Daniel, nós detectamos ali uma adoração forçada. Capítulo 13 e o versículo 15 de Apocalipse, nós temos ali uma imagem buscando uma adoração de forma também forçada. O capítulo 3 de Daniel e o versículo 2, juntamente com aquela primeira leitura lá, nós vemos ali a união de quem? Da igreja e a política. No capítulo 13 e o versículo 12 de Apocalipse, nós vemos também a política se unindo com a igreja. Então a gente vê que há um paralelo muito forte entre esses dois capítulos, ou esses dois livros, capítulo 13 e o capítulo 3 de Daniel e 13 de Apocalipse, que mostra que as histórias, elas se encontram. Que aquilo que estava acontecendo nos dias de Daniel não era apenas algo para aquele momento, mas era algo que iria também acontecer nos tempos vindouros ou nos tempos do fim. Do capítulo 3 de Daniel e o versículo 6, nós temos ali o quê? A pena de morte, que foi percebida por aqueles três jovens. E já no capítulo 13, o versículo 15, nós vemos também ali estabelecida uma pena de morte, fazendo um paralelo com o livro de Daniel. Então, queridos, a gente vê que Apocalipse e Daniel são livros que se completam. Agora, essa pena de morte de Daniel, do capítulo 3 e do versículo 6, é para quem não adorasse aquela imagem. E quem não adorasse ela, fazia o quê? Morreria, iria para a fornalha de fogo. E já no capítulo 13, o versículo 15, quem não adorar a imagem que a besta levantará, também será morto. Então a gente vê que Apocalipse é o
cumprimento dessa história que aconteceu há 2.500 anos atrás. Essa mesma imagem que foi levantada ali por Nabucodonosor, ela também será palco de toda essa aprovação para a igreja nos dias de Apocalipse. A diferença é que, nos dias de Daniel, quem foi que viveu essa prova? Ananias, Azarias e Misael. Quem viverá essa prova nos dias de Apocalipse? A igreja. Então, queridos, a história de Daniel mostra um retrato para aquilo que a igreja vai viver nos tempos do fim. Então, essa mesma imagem que deveria ser adorada por aqueles 3 jovens, é a mesma imagem que a besta vai estabelecer para que a igreja também venha se curvar e adorar. A princípio, não poderá nem comprar e nem vender. Lá em Apocalipse, quando essa imagem ela for oferecida para que a igreja se prostre e adore. Primeira coisa que vai ser feita é que, se a igreja não adorar, ela vai ser privada de comprar e de vender. E finalmente será digna de morte. Então é por isso que nós precisamos abraçar esse livro de Daniel hoje com mais seriedade do que o que a gente pensa. Porque Daniel aí, com a figura desses 3 homens, está mostrando aquilo que a igreja vai passar nos tempos do fim, na volta do Senhor e no surgimento do anticristo e da besta na terra. Então, nós também, aqueles que estiverem contidos nessa igreja, vai passar por essa provação. A história do capítulo 3 de Daniel, ela se reproduz no capítulo 13 de Apocalipse. Só que os protagonistas não são mais os mesmos. Daniel, Misael e Azarias agora serão substituídos nesse cenário por mim e por você. Ou seja, pela igreja vencedora. E se Daniel, capítulo 3, está no passado, Apocalipse, capítulo 13, está no futuro. E quem estará presente neste futuro? A igreja, nós. E a cena voltará a acontecer. Este Apocalipse 13 fala de um sistema que será identificado como a besta. Então não pense que é mais uma estátua feita de ouro, erigida em uma planície ou até mesmo em um monte. Não. A imagem agora fala de um sistema que vai buscar para si a adoração. Através de quê? Do ter, ser e poder. Então essa é a imagem que a besta vai estabelecer para que a igreja, para que os homens possam se prostrar e adorar. Não é mais uma figura de uma estátua feita de ouro ou erigida em qualquer que seja dos lugares, mas é um sistema muito bem montado, é um sistema muito bem definido, é um sistema muito bem trabalhado, onde vai buscar uma adoração através da igreja, fazendo com que ela se prostre e adore esse sistema através do ter, ser e poder. E com isso, vai tentar atuar no lugar de Deus, porque a estátua de Nabucodonosor, ela foi feita com a finalidade de que ela se tornasse um Deus imponente no meio de tantos deuses que aquele povo adorava, e até mesmo superior ao Deus de Daniel, ao Deus de Ananias, ao Deus de Azarias e de Misael. Então essa estátua foi feita com essa finalidade de atuar no lugar de Deus. Então o ter, ser e poder também é um sistema que vem com o objetivo de ser um objeto de adoração, atuando no lugar de Deus. Um movimento mundial vai acontecer, tentando levar estas pessoas
Quem são essas pessoas? A igreja, a adorarem este poder. Então a estátua que será apresentada pela besta, ela tem muito mais sutileza do que essa estátua grosseira aí apresentada por Nabucodonosor. Ela é um poder que vai minar muitos corações, um poder que vai levar pessoas a adorarem, a adorar o ter, ser e poder. Muitos não aguentarão ficar de fora dessa base, ficar de fora dessa realidade, de não ser aqueles que têm, que podem, né? E que são. Muitos não vão aguentar ficar de pé, como Sadraque, Mesaque e Abdenego, ou Misael, Ananias e Azarias, ficaram diante daquela estátua. Então dá para perceber que estátua poderosa, ou que imagem poderosa, ou que plano poderoso, que poder terá esse plano, e quantos corações eles vão arrastarem de dentro da igreja para estarem prostrados e adorando o ter, ser e poder estabelecido pela besta nos dias da volta do Senhor ou nos dias do anticristo na terra. Pois bem, estamos no capítulo 3, e esse capítulo 3 apresenta para nós este paralelo entre Daniel e Apocalipse. Então agora nós vemos, irmãos, esses 3 jovens que não se prostraram diante da estátua erigida por Nabucodonosor. Agora Daniel 3, do versículo 8 ao versículo 12, fala que esses jovens, eles vão passar pelo crivo estabelecido por este rei tão obstinado para levar as pessoas a se curvar diante da estátua estabelecida por ele. Este rei, ele não aceitou o posicionamento desses 3 jovens. Você acha que o anticristo vai aceitar o posicionamento da igreja? Não vai. Então nós precisamos estar muito firmes, muito alimentados para poder não nos curvar diante dessa estátua que será também erigida através desse sistema de poder de nos levar a ter, ser e poder. Então agora Daniel, no capítulo 3, do versículo do 8 ao 12, o que é que a palavra mostra aí nessa cena? Vamos ler? Por isso, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus, e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério e da gaita de fole e de toda sorte de música, se prostrasse e adorasse a estátua de ouro, e qualquer que não se prostrasse e adorasse fosse lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. Então logo alguns corações se levantaram para fazer o quê? Acusações a esses 3 jovens. Você acha que no dia que foi estabelecido o sistema do anticristo, muitos corações não vão se levantar para apontar a igreja? Para aqueles que não vão se curvar à adoração do ter, ser e poder? Sim. Isso aí é uma biografia daquilo que vai acontecer com a igreja no fim dos tempos. Logo, alguns corações caldeus, alguns homens caldeus. Quem eram os caldeus? Os pagãos. Aqueles politeístas que não criam no Deus, Criador dos céus e da terra, no Deus Elohim, no Deus Jeová. Então esses corações logo eles se manifestaram
e eles levaram a causa perante o rei, acusando esses 3 jovens por não se curvarem diante da estátua e fazendo com que o rei cumpra na vida deles o decreto que ele havia assinado, mandando eles assim para a fornalha de fogo ardente. Então, queridos, se você crê na palavra de Deus, observe bem essa cena e agora visualize esse cenário nos dias da manifestação do anticristo, nos dias da implantação daquela marca 666, do TCIPOD. Pense você que naqueles dias vão ter corações malignos iguais aos corações dos caldeus desses dias, que vai levar rapidamente a igreja na presença do anticristo, para que ela seja perseguida, massacrada e destruída. Mas vale a pena, irmãos. Vale a pena se manter de pé. Vale a pena se manter firme. Vale a pena conservar a nossa postura, a nossa fé diante do nosso Deus e não nos curvar diante dessas pressões de Babilônia. Mas você acha que foi um quadro fácil? Não foi. Mas quando o rei ele escuta isso, ele não quer levar pessoas a estar na fornalha de fogo, porque isso seria uma afronta à sua ordem. Mesmo matando esses 3 jovens, o rei iria se sentir desafiado. Que tamanho orgulho no coração deste homem. Então o que é que ele faz? Ele traça um novo plano. E ele resolve fazer o quê? Dar uma nova chance para quem? Para Misael, para Azarias e para Ananias. Lembra do plano que Satanás, ou melhor, que o anticristo vai fazer para enganar a igreja ainda nesses dias? É a mesma coisa, queridos. Nós estamos vendo aí a história da igreja vivida há 2.500 anos atrás, para que ela pudesse ser vivida de fato nos dias de hoje ou na volta do Senhor ou nos dias de Apocalipse. Então esse rei agora ele muda a sua estratégia e ele dá uma de bondoso e traz agora esses jovens à sua presença e resolve dar a ele uma o quê? Uma nova chance. Mas eles não precisam de chance, querido, porque eles têm convicção daquilo que eles querem. Então o rei Nabucodonosor resolve dar essa nova chance para esses jovens. Mas o que é que esses jovens respondem? Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abidnego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: Porventura, de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, vós não servis a meus deuses nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música, para vós prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, serei lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Você vê que ele, Nabucodonosor, ele refaz todo o ritual no objetivo de alcançar quem? Esses 3 corações que não se curvaram diante daquilo que foi estabelecido por este rei fora do propósito de Deus. Então isso mostra o esforço que o anticristo fará para alcançar a igreja nos dias da volta do Senhor, nos dias da manifestação do anticristo, nos dias em que a igreja estiver sendo forçada a rejeitar a marca do 666.
que é o ter-ser e poder. Mas o interessante é que nessa leitura aí, se você observou, ele deixa bem claro a associação da imagem com os deuses. Ele deixa bem claro que essa imagem não era apenas uma imagem, mas era uma imagem que estava relacionada a quê? Aos deuses. A mais um Deus no meio daqueles deuses que eles adoravam de forma pagã. Então essa associação aí deixa bem claro, né, nessa leitura, que não foi por acaso e não foi uma imagem inocente que Nabucodonosor fez. E você viu como ficou bem claro, né? Que ele falou isso abertamente ou claramente. Que o objetivo dele era levar estes homens a praticar o quê? A idolatria. Adorar a outros deuses. Nós vemos também que o rei termina essa fala dele com esses 3 jovens fazendo uma pergunta. Qual foi essa pergunta? Quem é o Deus que vos poderá livrar vocês das minhas mãos? Você vê aí, irmãos, como o coração de Nabucodonosor já estava tão distante daquele coração, ou do coração naquele momento em que Daniel revelou para ele aquele sonho. Nabucodonosor, ele já havia esquecido de que aquele Deus que revelou o sonho a ele, que revelou o mistério a ele, era o Deus desses jovens. Ele já havia se esquecido daquilo que Deus havia feito através desses 3 jovens. E agora ele diz, eu quero ver quem é o Deus que livrará vocês das minhas mãos. Então essa é a palavra de desafio que o anticristo vai fazer para a igreja. Eu quero ver como é que vocês vão sobreviver sem poder comprar, sem poder vender, sem poder ter acesso às redes de saúde, de escola e tantas outras coisas. Eu quero ver como é que vocês vão comer. Eu quero ver como é que vocês vão vestir. Eu quero ver como é que vocês vão sobreviver. É uma palavra que coloca a igreja contra a parede. E se a igreja não tiver a firmeza que esses 3 jovens tiveram, ela acaba se curvando diante da proposta, do plano, do poder, da imagem oferecida pela besta nos dias da volta do Senhor. Então os 3 jovens, eles não ficaram calados. Que jovens, irmão! Eles tinham convicção nos seus corações. Eles não se calaram diante dessa proposta do rei, dessa imposição do rei. Eles deram a resposta bastante corajosa para o rei. E qual foi esta resposta? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este assunto. Se assim for, que o nosso Deus, a quem nós servimos, nos pode livrar da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos. Ó rei, ele há de nos livrar. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Que interessante, né, irmão? A gente pega aquele louvor e canta assim: Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. Mas diante dessa situação de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou Azarias, Ananias, né, e Misael, é que a realidade deste louvor, ela toma forma. Que resposta corajosa, irmão! Que resposta ousada! Você já pensou, diante do maior monarca do mundo e diante de uma multidão que havia se prostrado ali diante daquela estátua, se vocês não se prostrariam, vocês iriam parar na fornalha de fogo ardente. E esses 3 jovens olham para aquele rei e dizem: olha, eu tenho um Deus que pode me livrar dessa fornalha de fogo.
Se Ele quiser, com as suas mãos, Ele me tira ou me livra desta fornalha. Mas, se Ele não quiser fazer isso, mesmo assim, eu não me prostrarei diante dessa estátua ou desse Deus, ou dessa proposta ou dessa situação que você está propondo para nós, ó Rei Nabucodonosor. Isso, irmãos, é louvar a Deus com realidade. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, ou se fechar, continua sendo Deus. Esses 3 homens praticaram a realidade deste louvor. Eles não se preocuparam se Deus ia fazer ou se Deus não ia fazer. A convicção dele era que Deus poderia fazer. Mas a resposta dele é que, se Deus não fizesse, continuaria sendo Deus da vida deles. Ou seja, o que eles fizeram aí? Eles fizeram a oração que o Senhor fez quando estava na terra. Não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Aqui, irmãos, você percebe que não era qualquer jovem que estava ali de pé diante daquele rei. E o que eles criam não era apenas em uma religião. Você vê que eram jovens que tinham convicção da sua fé, que sabia em quem eles criam, que não dependia de uma circunstância. Olha, rei, o meu Deus, ele pode me livrar desta cova ou desta fornalha. Se ele não me livrar, eu vou te adorar ou adorar a tua estátua. Mas se ele me livrar, eu prefiro ficar com ele. Não. Ele disse, eu sei que ele pode. Mas se ele não quiser, mesmo assim eu continuarei adorando a esse Deus, o Deus Criador dos céus e da terra. Irmão, John Wesley, eu leio muitas coisas desse homem, né? Eu até aconselho a igreja a ler também, se quiserem, cara. John Wesley, ele disse algo bastante interessante. E uma das frases de John Wesley foi essa: todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. Aí ele disse assim: dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus. E eu abalarei o mundo. Que convicção, irmãos. Isso aí é a convicção do coração de Misael, Ananias e Azarias. E esse homem foi um dos protagonistas do Evangelho, desbravador da visão da igreja, onde temos muito ainda vivido nos dias de hoje, alcançado pela visão deste homem que tinha uma vida diante do Senhor. E eu achei bastante interessante, entre tantas outras coisas que ele falou, essas frases aí que ele pronunciou. Todo cristão deve estar pronto para morrer ou para pregar. Dai-me 100 homens que nada temam, senão o pecado, e que nada desejam, senão a Deus, e eu abalarei o mundo. Então, queridos, será que os nossos corações, ele tem o temor apenas de não pecar? E será que aquilo que o nosso coração deseja é apenas a Deus? No dia que a imagem da besta for erigida na terra, a igreja precisa estar com a convicção desta pergunta. Porque se ele desejar alguma coisa além de Deus, ele vai se render ao ter, ser e poder oferecido ali pelo anticristo, através da imagem, né? A imagem da besta. É este tipo de cristão que quer que nós sejamos. Pessoas fiéis a Deus, independente das circunstâncias. Parece muito fácil, irmãos, servir a Deus quando as coisas
quando as coisas elas vão bem, não é? É fácil demais. Quando tudo caminha bem, é muito fácil. Ser cristão num momento como esse, num momento onde as coisas caminham bem, onde tudo vai bem, é muito fácil, até que a prova venha. Mas quando chega a prova, logo alguns corações desistem. Não foi o caso de Misael, de Ananias e de Azarias. Então nós precisamos olhar para essa história e fazer com que ela tome forma em nossas vidas. Será que quando chegar a prova na nossa vida, nós vamos ter esse posicionamento de que se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele continua sendo Deus e nós não nos prostraremos diante das provas? A palavra de Deus, irmãos, nos desafia a sermos cristãos sinceros e honestos com a sua palavra. E eles ficam firmes diante de uma situação tão forte como essa. E esse é o desafio que a palavra de Deus ela propõe para nós com essa história desses 3 jovens, para que nós sejamos sinceros e honestos com aquilo que a palavra de Deus de fato representa para nós. Ele quer que nós permaneçamos firmes nas nossas posições. Que posição? A posição de igreja, a posição de cristão. Então, essa foi a posição desses 3 jovens. E o que aconteceu? Por causa da fidelidade deles, eles foram lançados onde? Na fornalha de fogo ardente. E o rei pediu que a fornalha fosse aquecida quantas vezes? 7 vezes. Quanto tempo esses jovens passaram lá? Eles passaram, aproximadamente o tempo de um dia, né? Então, o que é que acontece? Quanto tempo a igreja vai passar na fornalha ou na geena? Aqueles que não cumprirem o propósito de Deus através do amor. Então, queridos, a gente vê que como Deus não poupou a vida de Ananias, de Azarias e de Misael, também não poupará a vida da igreja que não vencer a vida da alma. Fica também aí essa revelação muito clara de que Deus, Ele não vai poupar a sua igreja por amor a ela. Ele poderia impedir que esses 3 jovens fossem para a fornalha? Sim ou não? Sim. Mas Ele não poupou. Assim como Ele não poupará a igreja de passar pela geena, se ela não vencer a vida da alma. Então a gente vê que o tempo que passa na fornalha não é o que tem de mais importante para Deus. Mas o efeito da vida de Deus na fornalha é o que tem o objetivo para Deus. Foi na fornalha que esses 3 homens puderam de fato provar o quê? Da verdadeira presença de Deus. Até aí eles conheciam e criam num Deus que eles nunca tinham visto. Mas quando eles estavam na fornalha, quem chegou lá para estar com ele? Deus. Então, queridos, a igreja que não conseguir ver a Deus no tempo da graça, vai conseguir ver a Deus nos dias da geena. Então, se não é a nossa pretensão passar pela geena, nós podemos ver aí claramente na vida desses 3 jovens que Deus não poupará a igreja da geena, mesmo que na geena Ele se apresente para que a igreja conheça de perto. Então foi na geena que esses 3 homens conheceu Deus de estar bem próximo a eles. Ou seja, Deus permitiu que isso acontecesse para que na história real da igreja ela também possa entender o que acontecerá. Então os jovens, pela sua fidelidade, eles foram o quê? Lançados onde? Na fornalha de fogo ardente, por ordem do rei. Esta fornalha foi aquecida 7 vezes mais. E agora
O que aconteceu? Daniel, capítulo 3, versículo 24. Vamos ler? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: Porventura, não lançamos 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: Verdade é, ó rei. Versículo 25. Respondeu e disse: Eis que eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhuma lesão, e o aspecto do quarto é semelhante aos filhos dos deuses. Olha que experiência extraordinária, irmãos. Os 3 jovens, eles foram amarrados e dentro da fornalha que estava aquecido 7 vezes mais. E enquanto todos esperavam que o fogo os consumissem, o rei olha para dentro da fornalha e o que ele vê? Existe agora 4 pessoas. E o interessante é que ele tinha uma ideia de como seria o Filho de Deus. Como seria a semelhança do Filho dos deuses, né? Ou o Filho de Deus. E aí ele percebe que o Deus dos hebreus, ele veio para ficar com eles na fornalha de fogo. E de fato, foi isso que aconteceu. Então, nesse momento aí, o rei Nabucodonosor, ele percebe que o Filho de Deus, ou que o próprio Deus, o Deus dos hebreus, ele veio para estar com aqueles 3 jovens dentro da fornalha de fogo. E a única coisa que queimou naquela fornalha foram as cordas que amarraram Ananias, Azarias e Misael. A roupa não queimou, as coberturas não queimaram, nem cheiro de fumaça havia neles. E agora eles estavam andando dentro da fornalha de fogo, juntamente com o próprio Deus. Então isso deixa bem claro, querido. Isso deixa bem claro que Deus, ele não poupará o homem das provações, nem mesmo da geena. Mas uma coisa é certa, se nós formos fiéis a Ele, a promessa dele é que Ele estará sempre conosco em meio às provações. Então, o rei pôde com os seus olhos contemplar essa experiência extraordinária vivida por Misael, Ananias e Azarias. Então, o que acontece é que Deus faz o quê? Ele recompensa. Ele recompensou a fidelidade desses jovens, tirando eles ileso daquela fornalha de fogo ardente. Aquilo que nós falamos ainda lá no início da reunião, quando não estava sendo gravado. Tudo que nós fazemos para o nosso Deus, que está debaixo da fidelidade, da obediência e da submissão, Deus faz o quê? Recompensa. Assim como recompensou a fidelidade desses jovens ali vivida na fornalha de fogo ardente, que foi mandado pelo rei Nabucodonosor. Deus recompensa a fidelidade desses jovens. Que experiência maravilhosa, amado. Deus sempre recompensará a nossa fidelidade em meio às provas. Nunca duvide disso. E o que é que Isaías fala sobre isso? Isaías 43 e o capítulo 2, o que é que diz? Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então, qual é a promessa do Senhor aí? É que você nunca vai passar pelas águas? Não. É necessário que muitas vezes a igreja passe pelas águas. O que é que a palavra promete aí? Que você nunca vai passar pelos rios? Não. Muitas vezes nós vamos passar por rios.
e rios profundos. Mas a promessa dele é que nós não seremos afogados, submergidos, porque ele estará conosco. A promessa dele é que nós nunca passaremos pelo fogo? Não, porque a igreja que não vencer a vida da alma, ela vai sim passar pela geena. Mas a palavra também diz que esse fogo não vai queimar, não vai destruir, não vai consumir. A chama não vai destruir aquele que passar pelo fogo. Então, o Senhor ele deixa bem claro aí nas suas promessas. As promessas de Deus para todos os filhos é que quando passar por todas essas situações, eles não estarão só. Deus estará com eles. E hoje nós não somos, muitas vezes, irmãos, nas nossas provações, nós não somos provados como foram esses jovens. E mesmo assim, nós sentimos as águas nos afogando. Nós sentimos o fogo nos queimando. Nós sentimos os rios nos arrastando. Então, quando nós estivermos nessas provas, a palavra está nos trazendo essa clareza que nós precisamos nos tornar ou permanecer como esses 3 jovens permaneceram. De que maneira? Firmes. Firmes. Respostas firmes. Palavras firmes. Fé firme. Porque uma coisa é certa, Deus estará conosco. Diante das mais diversas circunstâncias que a vida possa nos proporcionar, Deus estará conosco. Essa é a promessa dele, dita lá em Isaías. Isaías ali, no capítulo 43 e no versículo 2. Essa pode ser a minha e a sua fornalha. Talvez a fornalha que você está passando, ou que você venha passar, você nem vai perceber, porque não é uma fornalha física, como aquela que foi nos dias de Nabucodonosor, mas é uma provação que, se você não estiver apercebido, o fogo vai consumir a sua fé. O fogo vai consumir o seu ânimo. O fogo vai consumir o seu entusiasmo de ser cristão e de ser igreja. Então essa pode ser a sua fornalha. E Deus está dizendo para você, eu estarei contigo. Eu entrarei contigo. Eu passearei contigo dentro dessa fornalha. Porque o objetivo de Deus é sempre estar relacionando com o homem. Então as pessoas, elas querem, assim como Nabucodonosor, viver ao seu bel prazer. Até os cristãos dos dias de hoje não querem se submeter à vontade de Deus nas suas vidas. E querem viver o cristianismo, a vida da igreja, ao seu bel prazer. Querem apenas aquilo que traz prazer e alegria para a sua vida natural. Aí busca isso onde? Na religião. Porque no viver de igreja não tem atrativo nenhum. Não tem nada que traga alegria e prazer para apenas a alma do homem. Então as pessoas querem viver dessa forma, assim como viveu Nabucodonosor. Mas não querem um compromisso com o que é sagrado, com o Evangelho que Deus tem estabelecido para a igreja. E quando falamos do Evangelho, eles querem um Evangelho sem exigência. Irmãos, os cristãos dos dias de hoje querem viver um Evangelho, mas um Evangelho que não traga nenhuma exigência. Um Evangelho sem cruz. E todo Evangelho sem exigência e sem cruz é uma bruta religião que não levará o homem para o plano que Deus tem para a sua igreja. Então, os cristãos dos dias de hoje querem viver esse Evangelho sem cruz, onde você pode continuar sendo aquilo que você sempre foi, sem nenhuma transformação, sem nenhuma mudança, e ainda querem ser chamados de cristãos e de igreja. Como pode, queridos? Não tem como.
Não é esse o plano do Senhor para nós. O Evangelho do Reino mostra que quando decidimos crer e sermos fiéis, nós passamos por provas. Está aí o exemplo de Ananias, Azarias e Misael. Quando eles decidiram crer, a vida deles começaram a passar por provas. Fornalhas estarão diante de nós. Preste atenção. Para você que ouve a palavra e às vezes não dá credibilidade. Depois desta palavra aqui, que você está ouvindo, fornalhas vão ser estabelecidas diante de você. Fornalhas estarão diante de nós. Mas sabe qual é a promessa dele? Do nosso amado Senhor? Eu vou estar com vocês em meio à fornalha. Então, queridos, nós precisamos crer na palavra de Deus e no Evangelho do Reino, como ele de fato é. Assim como esteve com Misael, Ananias e Azarias, eu também estarei com vocês em meio às fornalhas. Mas veja que houve uma firmeza nesses 3 jovens. Em momento nenhum eles titubearam na sua fé. Em momento nenhum eles duvidaram no seu coração. Mas eles se mantiveram firmes, mesmo diante da proposta de morte que o rei estabeleceu para ele. Se Deus quiser, irmãos, nos livrar, Ele é Deus. Mas, se Ele não quiser, nós precisamos continuar crendo e confiando que Ele continua sendo Deus. Este louvor hoje, eu tenho certeza que fará muito mais sentido para nós quando cantar. Não é mais uma letra bonita misturada numa melodia. Agora é de fato uma oração feita por esses 3 homens que alcançou o nosso coração. Esta é a oração do nosso Senhor. Não seja feita a minha vontade, mas que seja feito assim a tua vontade. Isto é ser igreja. Isto é cristianismo. Então, queridos, essa foi a experiência vivida no capítulo 3 por esses 3 jovens diante deste rei que a princípio entendeu a proposta de Deus para ele, mas logo se corrompeu porque olhou para as coisas naturais dessa terra. Então, a radiografia da igreja nos dias dos tempos do fim foi parcialmente vista no capítulo 3 do livro de Daniel. Então, os irmãos em casa, leia aquele paralelo entre Daniel e Apocalipse, se aprofunde e entenda melhor, porque você vai estar percebendo como a igreja estará e o que ela passará nos dias que antecedem ou nos dias já da volta do Senhor. Então aqui nós finalizamos o capítulo 3 de Daniel e semana que vem nós iniciaremos o capítulo 4. Eu espero que esta mensagem, esse estudo, esta revelação que o Senhor nos deu tenha alcançado o seu coração e que você possa não estacionar apenas nessas palavras que foram faladas acerca desse capítulo, mas que você possa cavar mais, aprofundar mais, buscar mais do Senhor, porque Ele tem muito ainda a nos dar. Nós estamos vendo Daniel de forma histórica ainda, mas tem muito ainda a que se entender dentro deste livro tão maravilhoso que aconteceu há 2.500 anos atrás e que irá se repetir por esses dias na volta do Senhor ainda no tempo da igreja. Que vocês possam de fato se interessar e buscar pelas ricas revelações que o Senhor tem para dar, que está dentro da sua palavra. Jesus é o Senhor.